Queridos paroquianos, queridas paroquianas da Paróquia São João Bosco do Núcleo Bandeirante, devotos de São João Bosco e todos aqueles que apreciam a pessoa do Padre Roque, estamos vivendo a liturgia própria do 12º Domingo do Tempo Comum. Olhando o mundo em que vivemos, muitas vezes temos a sensação de estar num mar agitado e perturbado. Onde está Deus nesses momentos de tempestade? Perguntamos. As leituras bíblicas de hoje nos dizem que a pessoa não está sozinha, abandonada à própria sorte. Deus está sempre presente e atento na barca de nossa vida, mesmo quando parece estar dormindo. Basta acreditar nessa presença constante e atuante. Na primeira leitura tirada do livro de Jó, Deus se manifesta a ele no meio da tempestade. Jó foi um homem bom e justo que de repente foi atingido pela desgraça e que lhe rouba a riqueza, a família e a própria saúde. Jó questiona o sofrimento do justo inocente e o papel de Deus nele. O texto é uma resposta de Deus ao desespero de Jó. Deus fala com Jó no meio da tempestade, revelando a eficácia de sua palavra criadora que organiza e conduz o universo com sabedoria, fixando os limites do mar, controlando as forças dominadoras do mal e do caos. Essa leitura nos prepara para entender o Evangelho de hoje, em que Jesus domina até as ondas do mar e elas lhe obedecem. Ele é o Senhor do céu. Ele é o Senhor da terra e do mar. O salmista convida a agradecer ao Senhor que ouviu o clamor e transformou a tempestade em brisa suave. Ele faz a sua oração. Na segunda leitura, Paulo enfrenta a tempestade de descrédito surgida em Corinto. Afirmavam que Paulo era inferior aos outros apóstolos, e Paulo escreve explicando os princípios que sempre nortearam a sua ação pastoral. No Evangelho, que é um trecho de Marcos, temos a experiência dos apóstolos. Jesus está na barca dos discípulos e acalma a tempestade. É noite. Jesus está cansado. Dorme. Surge a tempestade. Os apóstolos, apavorados, o acordam. Jesus está presente no barco dos discípulos, acalma a tempestade e os questiona. Por que estáis com medo, homens de pouca fé? E eles: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos aprofundar um pouco. Mar e noite significam uma realidade de medo, sem perspectivas, de insegurança. O barco é o símbolo da comunidade de fé que navega pela história. Jesus está no barco, mas é confundido pelos discípulos. Para outra margem, significa justamente ir ao encontro dos pagãos. Jesus dorme, é a sua aparente ausência ao longo da viagem. A tempestade significa as dificuldades que o mundo opõe à missão. Jesus aparece como Deus que é capaz de dominar o mar e as forças hostis. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Os discípulos reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio das pessoas e a quem são convidados a aderir, confiar e obedecer com total entrega. O texto não é uma crônica de viagem de Jesus com os discípulos no lago. É uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no mundo, escrita numa época em que a igreja enfrentava sérias tempestades. Para enfrentá-las, os discípulos não devem temer, porque não estão sozinhos. A palavra de Jesus acalma a tempestade, fortalece a fé dos discípulos e assegura a vitória sobre todas as forças hostis. Nós também, às vezes, estamos no mar agitado da vida. Nos sentimos sós e incapazes de reagir. Na barca de nossa vida, desanimados, preocupados. E às vezes usamos a expressão, Deus se esqueceu de mim. Ora, esquecemos que Cristo está conosco? Podemos também estar agitados na barca de nossa família, com ondas agitadas de problemas familiares, e podemos até nos perguntar: o Cristo está presente nela? Ele tem um lugar nela?
E na barca da igreja? Preocupados com as seitas, os escândalos, e Cristo nos garante: estarei convosco até o fim dos tempos. As portas do inferno não terão vez contra ela. Nessas horas, nossa fé fica transtornada e murmuramos como Jó. Ou trememos como os discípulos no lago. Onde está Deus? Parece que está dormindo, deve ser acordado. O silêncio de Deus nos desconcerta e nos incute medo. Deus deixa as coisas acontecerem e, no momento oportuno, manifesta o seu poder. Jesus censura a falta de fé dos apóstolos. Por que duvidastes, homens de pouca fé? Eles só se lembram dele quando se encontram numa situação desesperadora. Quantos cristãos que só pensam em Deus na hora de tempestade? No final da narrativa, os discípulos se perguntam: quem é este homem? A quem até o vento e mar obedecem? Na Bíblia, aparece que só Deus tem o poder de dominar as ondas do mar. Essa narrativa de Marcos, que no Evangelho deseja mostrar quem é Jesus, revela que em Jesus reside a mesma força de Deus. É uma resposta à pergunta: quem é Jesus? E uma profissão de fé de Marcos na divindade de Cristo. Ele se manifesta com poder divino, podemos confiar nele. Não temos o direito de duvidar do amor de Cristo, da sua presença. Olhemos a cruz. Conhecemos o amor de Deus para conosco. Sabemos o quanto Cristo nos quer bem, o quanto é nosso amigo, pois que não há maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. E ele deu a sua vida por nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, renovemos a nossa fé em Jesus e dele receberemos novo vigor para enfrentar as tempestades da vida. Que este final de semana e início de semana nova sejam verdadeiramente repletas da graça de Deus e de suas bênçãos, com a proteção e intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.